essa é uma extrafiscalidade bastante interessante a respeito do IPTU, né? Quando as suas alíquotas são variadas em razão do uso ou da localização. E aí eu disponho sobre a localização rapidamente aqui para você relembrar. Bom, de certa forma, essas características uso e localização apresentadas pela Constituição Federal, elas se misturam num exemplo, numa situação. Aliás, nesse próprio exemplo que eu acabei de passar para vocês. Por quê? Porque eu disse imóveis comerciais, imóveis residenciais, num determinado bairro. Pois é, quando você pensa no critério do bairro, talvez, ou neste ponto, você percebe que eu estou usando muito mais o critério da localização. Já quando eu falo na atividade, na finalidade do imóvel, eu estou dispondo do segundo critério, também disposto pela Carta Magna, que é o uso do imóvel. Então lembre, na verdade, a Constituição Federal informa que o IPTU ele pode ter dois critérios que dão a possibilidade de variação de alíquotas: o uso e a localização. E na prática, dificilmente você consegue, na verdade, distanciar um critério do outro. Tudo bem, claramente são critérios diferentes, uso e localização. Mas na prática, você não consegue perceber se a prefeitura está usando só o uso ou só a localização. E por acaso isso é ruim ou isso é errado? Não é errado, simplesmente uma prerrogativa que o município tem amparado na autorização constitucional. Ok? Vamos lá então. Bom, vista essa primeira característica do IPTU, você pode dizer o seguinte: professor, por acaso nessa qualidade, eu posso afirmar que o IPTU então ele teria alíquotas seletivas em razão do uso ou da localização? Eu digo, pode, não tem problema nenhum. Você está perfeito, você está correto nessa sua afirmação, nesse seu raciocínio. Então o IPTU ele pode ter alíquotas seletivas? Sem dúvida nenhuma. O IPTU poderá ter alíquotas seletivas, de certo. Agora vamos lá. Bom, se o IPTU pode ter alíquotas seletivas, ele também não poderia ter alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel? Sem dúvida. Mas aí você toma cuidado para não confundir justamente esses dois critérios, ou melhor, esses dois princípios. O princípio da progressividade e o princípio da seletividade. Explico melhor. De uma forma bastante resumida, você nota claramente que são princípios diferentes, progressividade e seletividade. Você diria o seguinte, que você está diante da progressividade quando as alíquotas de um imposto são variadas de acordo com a base de cálculo. É isso mesmo, repito para você. Você está diante da progressividade quando as alíquotas são variadas, são graduadas de acordo com a base de cálculo. No caso do IPTU, quando as alíquotas são graduadas em razão do valor venal do imóvel. Isso é progressividade. E a seletividade? No caso da seletividade, você está diante da seletividade, você percebe que está sendo aplicado o princípio da seletividade a um imposto, a um tributo, quando as alíquotas são variadas em razão de qualquer outro critério que não seja base de cálculo. É isso mesmo. Quer que eu repita? Vamos lá. Seletividade, quando as alíquotas são variadas em razão de qualquer outro critério que não seja base de cálculo. É isso mesmo. Porque quando o critério que faz mexer, alterar a alíquota é a base de cálculo, aí você pensa, isso é progressividade. Já a seletividade impõe ou autoriza a variação de alíquotas, mas por outras condições. Por exemplo, no caso do IPTU, o uso ou a localização. Aí eu posso até lembrar do caso do IPVA, por exemplo. Bem, IPVA é um imposto estadual, mas o IPVA também pode ter alíquotas seletivas, não progressivas, mas sim seletivas. O IPVA, por exemplo, no seu estado, ele sem dúvida nenhuma terá alíquotas variadas em razão do tipo do veículo ou em razão da utilização do veículo. Tudo bem? Só que aí você percebe, não é por conta do valor do veículo, em razão do tipo ou da utilização. Neste caso, você está falando a respeito de seletividade. Perfeito? Vamos lá, então. Voltando para o nosso IPTU, que é exatamente o tema do dia de hoje. Bom, então a gente percebeu num primeiro momento, numa primeira informação disposta na Constituição Federal, que o IPTU pode ter alíquotas progressivas, em razão do valor venal,
como também poderá ter alíquotas variadas em razão do uso ou da localização. Fechado? Em razão do valor venal ou em razão do uso ou da localização. Quando as alíquotas são variadas em razão do valor venal, você diz, o IPTU, então, está sofrendo o princípio da progressividade. Por outro lado, quando as alíquotas são variadas em razão do uso ou da localização, o IPTU está sofrendo o princípio da seletividade. E esses dois critérios, esses dois princípios, essa progressividade e essa seletividade da qual acabamos de falar, foram autorizados pela Constituição Federal após o advento da Emenda Constitucional número 29 de 2000. Essas duas primeiras informações surgiram após o advento da Emenda 29 do ano de 2000. Aí você me diz o seguinte, professor, mas e o Estatuto da Cidade? Vamos lá. No caso do Estatuto da Cidade, ele regula o IPTU com alíquotas progressivas também. Mas agora você toma cuidado, porque eu vou falar de progressividade de alíquotas do IPTU, mas progressividade de alíquotas do IPTU como forma de auxiliar ou como forma de oferecer um atendimento à função social da propriedade. Espera aí, dá para repetir? Vamos lá. Olha só, desde o nascimento da nossa Constituição Federal, o IPTU ele pode ser utilizado como um grande instrumento de auxílio ao município para que, na verdade, se faça cumprir a função social da propriedade. Você sabe que a função social da propriedade é algo regulado pela Constituição Federal e ela informa o seguinte, todos os imóveis devem cumprir com a sua função social, sem dúvida nenhuma, tranquilo? Mas e quem cuida disso? Quem, na verdade, deve observar isso? Quem, digamos, fiscaliza e precisa se preocupar com o cumprimento da função social da propriedade? Quem se preocupa com isso são os municípios, segundo a própria Constituição Federal. Eles que devem ficar de olho se os imóveis dentro do seu território estão ou não cumprindo com a função social da propriedade. Aí vem a pergunta, e se um imóvel não cumpre com a função social da propriedade? Se um imóvel não cumpre com a função social da propriedade, a prefeitura tem como, digamos assim, forçar o proprietário a cumprir com essa função. Tudo bem? A prefeitura percebe, por exemplo, numa situação em que tem um grande terreno baldio, por exemplo, numa área extremamente desenvolvida, numa área nobre, na verdade muito valorizada. Aí você pensa, um terreno baldio, numa área extremamente valorizada, isso provavelmente está cheirando ao que a gente chama de especulação imobiliária. Eu digo, isso é bom para a sua cidade? Naturalmente que não é bom para a sua cidade. Especulação imobiliária é algo terrível, na verdade, que mina o crescimento da cidade. E aí, neste caso, o que ia acontecer? Como é que funciona? Como que a prefeitura pode, na verdade, quais são os instrumentos que ela tem para que, na verdade, essa especulação imobiliária seja afastada, seja desestimulada? De acordo com a Constituição Federal, a prefeitura, então, pode, no primeiro momento, ela deve notificar o proprietário a cumprir com a função social da propriedade, sem dúvida. O proprietário é notificado, ele vai ter um prazo para cumprir com essa função, ou, na verdade, para atender essa notificação, com o objetivo de cumprir a função social da propriedade, e se não o fizer, a prefeitura pode usar um instrumento poderoso, que é o IPTU. Neste caso, meus amigos, a prefeitura, então, ela poderá aplicar alíquotas progressivas ao IPTU no decorrer do tempo. Neste caso, a prefeitura aplica alíquotas progressivas do IPTU no decorrer do tempo. Ou seja, ela te dá um prazo para cumprir a função social da propriedade. Você não cumpre com essa função social da propriedade, o que vai acontecer? O IPTU do seu imóvel, que tinha uma alíquota, vamos imaginar, de 2%, ela pode, de um ano para o outro, pular para 4%. É isso mesmo. E se você pensar o seguinte, e se eu insistir em não cumprir com a função social da propriedade? De 4, meu amigo, pode pular para 8. É mesmo? A alíquota pode ser assim progressiva? Pode, mas ela tem que ser progressiva no decorrer do tempo. Perceba claramente aqui, para você não esquecer isso, a gente não perder esse fio condutor, que, olha, o IPTU, ele tem duas possibilidades de progressividade de alíquotas.
ok? Então, não se esqueça, olha, o IPTU, ele